Quer organizar o seu home office, mas não sabe por onde começar? O seu escritório em casa já parece mais um depósito do que um espaço de trabalho? Papéis acumulados, cabos por todo lado, gavetas cheias de coisas que já nem sabe para que é que servem. E quando precisa de um documento urgente, perde mais tempo à procura do que a trabalhar? Se além disso ainda sente dores de costas ou de pescoço no final de um dia inteiro de home office, este vídeo é para si. Olá, bem-vinda ao canal Esco Organizer. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. No vídeo de hoje vou mostrar-lhe como organizar o seu home office em 10 passos. Fique comigo até ao final, tenho a certeza que vai gostar. Se chegou a este vídeo, tenho a certeza que terá pelo menos um destes problemas: acumulação de papéis e objetos no escritório de casa, mistura de atividades, ou seja, já não consegue distinguir onde é que é o espaço de leitura, escrita, trabalho de computador, etc. Falta de um sistema claro de organização e de arquivo. Sensação de espaço pequeno ou mal aproveitado, uma das grandes queixas de todas nós. Por mais pequeno ou maior que seja o escritório, parece que o espaço nunca é suficiente, mas será que realmente ele está bem aproveitado? A desorganização que afeta a produtividade ao olharmos para um espaço como este da imagem, só por si já nos dá um desconforto e uma sobrecarga mental, porque pensamos que além do trabalho que temos que realizar, também temos que dar ordem aqui a este espaço, arrumar, organizar, e isso causa-nos desconforto. Além do desconforto físico também. Será que se sente bem e totalmente confortável no seu espaço de trabalho em casa? Será que tem o mobiliário adequado para trabalhar horas a fio? Falta de limites claros. Isto tem a ver com as nossas rotinas e disciplina no trabalho em casa. Será que tem o tempo certo para trabalhar e para se desfocar, para distrair e fazer uma pausa? Será que tem essa disciplina? Claro que trabalhar em casa tem vantagens e desvantagens, e com este vídeo de como organizar em 10 passos, eu pretendo ser clara e abrangente para entender como é que pode tirar o máximo de proveito do seu trabalho em casa, tendo como base a organização dos espaços. O primeiro passo será fazer um destralhe consciente. Pensemos na imagem anterior que acabei de mostrar. Temos várias coisas espalhadas pelo espaço, temos ruído visual, não parece haver ali uma lógica, nem parece haver ali uma sensação de harmonia, não há de facto. Portanto, nós temos que, primeiro, começar por deitar fora aquilo que já não é necessário, eliminar objetos e papéis que já não tenham interesse, importância, e este trabalho, claro, leva tempo, não vou mentir. No escritório nós temos que avaliar papel por papel e saber se é importante ou não aquele documento, seja de trabalho, seja pessoal, e isso também é muito importante, é separar o trabalho das questões familiares e pessoais que também vão estar arquivadas no home office. Criar um espaço visualmente limpo e minimalista, eu gosto sempre de focar nesta questão do minimalismo, porque é algo que nós vamos treinando, é um músculo que nós vamos treinando e nos vamos habituando, e principalmente aqui, no escritório de casa, é muito importante manter apenas o mínimo, ou seja, aquilo que é estritamente necessário e pelo tempo necessário, porque a grande tendência é deixarmos acumular coisas durante longos anos e depois aí vai ser mais difícil fazer esse destralhe. Por isso também é que muitas vezes as clientes chamam organizadoras profissionais para estarem ao seu lado e ajudá-las com este trabalho que acaba por ser minucioso. Mas pode ser feito por etapas, não deve ser feito tudo de uma só vez. Ou então, caso seja, deve ser devidamente planeado para não nos cansar demasiado logo no início da organização do escritório. Por isso é que é recomendável fazer uma manutenção periódica. Neste caso, eu recomendo uma manutenção anual, para também não ser excessivo, mas dependerá, claro, de caso para caso. Depois de remover tudo aquilo que já não é necessário no nosso espaço de trabalho e também termos tido em conta objetos aleatórios que muitas vezes estão no escritório e não fazem parte dele, passamos para o segundo passo, que é a setorização do espaço. Temos o nosso espaço, por mais pequeno que seja, mas neste espaço deve haver setores. O que é que eu quero dizer com isto? Devemos dividir o home office em zonas específicas, tanto quanto possível. A área de trabalho principal, que normalmente será uma secretária, com uma cadeira e um computador. A área de arquivo, normalmente é uma estante, mas podem ser gavetas ou prateleiras, onde nós temos pastas de arquivo com documentos. E área para materiais de escritório.
Normalmente também haverá um espaço, um pequeno móvel, aproveitamento de estante ou a própria secretária para material de escritório. E aqui não só material de escrita, mas também pequenos instrumentos eletrónicos. Esta divisão do espaço vai ajudar a manter cada coisa no seu lugar e facilmente encontrarmos o que precisamos, que é esse o grande objetivo. Nós não queremos perder tempo à procura de nada, queremos saber onde está tudo e rapidamente identificar e chegar lá. Coloquei esta imagem aqui pela harmonia visual que nos traz o tom rosa clarinho em todo o espaço. Só isso já nos evita distrações e nós olhamos para aquilo que nos chama mais a atenção, ou porque é mais bonito, ou porque realmente é importante. Então aqui é mais fácil e agradável de ver o espaço e conseguimos ver tudo aquilo que temos. E reparem que está organizado, mas não está organizado daquela forma como muitas vezes nós vemos no trabalho de organizadores profissionais. Claro que várias imagens que eu vou mostrando são mais realistas, outras são mais de inspiração, mas eu faço isso de propósito para que vão ganhando, vão desenvolvendo ideias para aplicar ao vosso próprio escritório em casa. O terceiro passo, depois de termos dividido o nosso escritório, é criar um sistema de arquivo eficiente. Com certeza todas nós teremos vários documentos, muita papelada para colocar nos devidos setores. Então vamos criar um sistema de arquivo. Pode ser com pastas de arquivo que vão ser colocadas na vertical, normalmente numa prateleira de uma estante ou de um armário, mas também pode ser este sistema de arquivo na horizontal, que está normalmente em gavetas. Podemos implementar este sistema no nosso escritório. Tudo vai depender de vários fatores, do gosto pessoal e das necessidades de cada uma de nós. O objetivo aqui é criar um sistema lógico para documentos físicos, sem esquecer também os documentos digitais. Aqui eu estou a falar de documentos em papel, mas cada vez menos nós usamos papel e, portanto, temos que desenvolver também algumas competências para aprendermos a gerir os nossos documentos de forma digital. Quando é um sistema de arquivo mais complexo e tem muitas categorias, é óbvio que fica mais facilitado o uso de etiquetas e cores para diferenciar as diferentes categorias. Quem trabalha em escritório sabe perfeitamente disto, mas para quem tem um escritório em casa e precisa de se organizar, também se deve lembrar disto. Existem hoje em dia várias ferramentas digitais que não são do âmbito deste vídeo, mas que são aplicações que permitem a gestão de documentos e isto pode ser explorado mais à frente. Mas é sempre também interessante ir conhecendo aquilo que se está a desenvolver em termos tecnológicos e usarmos isto para nosso proveito, sem receio também de perdermos a segurança dos nossos dados e da nossa informação. O quarto passo é criar um mapa mental do arquivo. Depois de termos o arquivo, ou ao mesmo tempo que vamos criando o arquivo, vamos fazendo um mapa mental do mesmo. Ou seja, no fundo, é um mapa que nos vai guiar perante o nosso arquivo e saber aquilo que temos e onde está. Porque quem tem muita documentação para arquivar, e como eu referi há pouco, documentação relativa a trabalho, a questões pessoais e a questões familiares, com certeza que terá todo o interesse em dividir estas categorias e criar subcategorias. Então, o mapa mental pode ser feito em papel ou também pode ser digital. No Canva, por exemplo, encontram vários templates de mapas mentais que podem adaptar a cada caso. Também nas ferramentas de software mais simples, podem fazer isto num Excel, num PowerPoint ou num Word. Ajuda a localizar documentos rapidamente e a manter a coerência na organização. Se for em papel, pode ser guardado num dossiê e saber onde é que está, ou então, se for no computador, ainda é mais fácil saberem onde é que está o quê. Permite visualizar o sistema de arquivo e as relações entre categorias e, como eu dizia, pode ser feito à mão, num papel ou então num software simples como o Canva, como eu indiquei, ou até num Word. Depois de termos chegado até aqui, parece-me bem pensar em otimizar o espaço, porque não é intuitivo para todas nós. Então, como organizadora profissional, interessa-me muito este aspecto da organização do escritório. Nós temos escritórios minúsculos, aqueles que são só um canto de um espaço, às vezes com uma escrivaninha muito pequena, uma cadeira e depois um módulo de gavetas, até uma pequena prateleira instalada na parede, ou então algo mais complexo, mesmo uma divisão da casa, que seja o escritório com muito espaço de arrumação. Mas em ambos os casos é necessário otimizar o espaço e para isso é preciso buscar inspiração, ver outros espaços, conhecer soluções e conhecer os organizadores que nos vão permitir otimizar o espaço. Neste caso, o que eu recomendo é que pense em aproveitar bem as prateleiras que têm os nichos e as gavetas.
Por que não utilizar divisórias ou prateleiras extra? Manter aquilo que usa com mais frequência ao alcance das mãos é fundamental. Portanto, aquilo que nós utilizamos por rotina, todos os dias ou com muita frequência, tem que estar muito próximo de nós. Não pode estar escondido nem fora do nosso alcance. Quando pensamos em otimizar o espaço, é óbvio que pensamos no espaço que já temos e como é que podemos aproveitá-lo da melhor forma. Mas na área de home office, hoje em dia, existem tantos organizadores mais específicos que podemos tirar partido do espaço utilizando estes organizadores, como por exemplo bandejas de entrada e saída para colocar por cima da secretária e colocarmos lá documentos, e em cada bandeja nós temos uma categoria de documentos. Existem também os porta-documentos verticais ou porta-revistas que nos permitem colocar também na secretária ou numa prateleira documentos que são importantes e que devem estar à mão, mais do que estarem arquivados. Organizadores modulares de gaveta para evitar o caos nas gavetas, que é comum. Hoje em dia existem inúmeras opções de bons organizadores modulares para criarmos categorias dentro das gavetas de escritório. Claro que as pastas de arquivo são fundamentais, com separadores, e por que não fazer uma visita a uma loja de organizadores para escritório? E não me refiro só a lojas físicas, como é óbvio, refiro-me a lojas online, como por exemplo na Amazon. Explore diferentes organizadores de escritório. Na minha loja Amazon eu tenho várias opções de organizadores, desde os mais simples até aos mais complexos, e pode visitá-la no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Um escritório limpo, organizado e funcional é o sonho de qualquer pessoa que trabalha em casa. E, como já referi, por mais pequeno que seja o espaço que nós temos destinado ao nosso escritório em casa, é muito importante manter essa área completamente funcional. E, mais uma vez, digo que estas imagens que eu vou mostrando aqui servem de inspiração. Defina áreas para atividades diferentes, se tiver espaço para isso e se lhe fizer sentido. Leitura, escrita, trabalho no computador. Mantenha a superfície de trabalho sempre livre e limpa, apenas com o essencial para cada tarefa. É muito bom quando nós deixamos o nosso home office no final de uma tarefa de trabalho, no final de um dia de trabalho, e ele fica arrumado. Depois voltamos no dia seguinte e temos aquele espaço disponível à nossa espera, e isso também faz com que nós nos sintamos mais produtivas e motivadas para começarmos a trabalhar. Não podia deixar de falar neste aspecto que considero muito importante, eu que toda a vida trabalhei em home office, grande parte do meu tempo. Cuidar da ergonomia é muito importante e, se pudermos investir, seja pouco, mas com consciência, aqui neste aspecto é muito importante, principalmente quando somos jovens e queremos ter uma vida longa de trabalho de home office. Lembrar que devemos ajustar a altura da cadeira e da mesa para garantir uma postura correta dos braços, das pernas e da coluna. A tensão acumulada, a tensão muscular acumulada ao final do dia é muito desconfortável para quem trabalha sentado tanto tempo. Utilize suportes para monitor, uma almofada lombar ou até uma bola de pilates para sentar-se para maior conforto, porque aqui ajuda a lembrarmos da postura. Se não tivermos capacidade de ter uma cadeira ergonómica, uma cadeira mais confortável, vamos estudando as opções que temos em casa para irmos corrigindo a postura e cuidarmos da ergonomia para termos mais qualidade de vida no trabalho. Organização não tem só a ver com objetos em espaços, tem a ver com foco e produtividade. Eu gosto muito de falar na motivação e, para isso, quando nós estamos focados no trabalho, devemos minimizar as nossas distrações e o nosso foco deve estar na tarefa que temos que executar. Então, isto também faz parte da organização. Retirar objetos que não estejam relacionados com o trabalho. Isso só vai fazer com que caiamos na tentação de nos distrairmos por algum motivo. Estabelecer horários de foco e de pausas. As pausas são essenciais e precisamos de distrações, mas se estamos focados em 15, 20 ou 25 minutos, então o nosso foco vai simplesmente para aquela tarefa de trabalho que estamos a realizar. E depois sabemos que temos o direito à nossa pausa para relaxarmos e fazermos o que quisermos. Silenciar o telemóvel é muito importante e, para aquelas que não precisam de facto de ter o telemóvel por perto, então devemos ter o telemóvel o mais afastado possível. Para aquelas que são mais sensíveis ao ruído externo quando estão a trabalhar, recomendo também, por que não, usar auriculares com cancelamento de ruído. Muitas de nós gostam de trabalhar em silêncio e às vezes o ambiente ao redor não permite. Então, se tivermos esta opção de headphones que protejam a nossa audição de todas as distrações externas, tanto melhor.
No final deste vídeo, não podia deixar de referir este passo que considero extremamente importante: cultivar o bem-estar e a produtividade no trabalho em casa. Claro que é muito importante termos um espaço organizado para sermos produtivas no trabalho de home office, mas também nos temos que lembrar que estamos em casa, que é um espaço que nos dá conforto e então nesta área de trabalho em casa nós também queremos conforto, mas acima de tudo bem-estar e produtividade também, como se estivéssemos fora de casa a trabalhar e isso seria esperado de nós. Então eu recomendo manter apenas o essencial. Fazer revisões periódicas, isto é muito importante, não adiar nem procrastinar, se necessário, peça ajuda e crie um ambiente que inspire e relaxe. Afinal, estamos em casa e se estamos em casa podemos personalizar mais à vontade, seja com uma peça decorativa, algo que tenha realmente importância para nós. Normalmente, uma planta natural também ajuda ao relaxamento e ao conforto. Pode ser também um aroma agradável através de um ambientador ou uma vela aromática, um relógio à vista para gerir pausas e alarmes para períodos de foco, ou seja, tudo isto é organização e organização funcional, organização que promove o bem-estar e aqui estamos a falar de trabalho, portanto vamos aliar espaços limpos, organizados, mas também confortáveis e bonitos, afinal é o nosso lar. Neste vídeo não entrei ainda em detalhes demasiado específicos sobre organizadores e sobre otimização do espaço, isso ficará para um próximo vídeo, mas espero que com esta série de vídeos de como organizar em 10 passos entenda qual é a lógica da organização. E organização é fundamental a vários níveis. Organização traz-nos leveza no dia a dia e uma maior consciência. E o meu objetivo com esta série de vídeos é mesmo essa: é começar a dar-lhe dicas para aumentar a sua consciência daquilo que é organização dos espaços, pensar de uma forma mais abrangente e inspirar-se também com estas imagens que eu vou mostrando. Para mais inspiração, vá até ao meu Pinterest, onde eu tenho várias coleções de ideias sobre diferentes espaços da casa, incluindo o home office. Espero que tenha gostado deste vídeo. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.